agradável, depois de uma inspiradora jornada de 10 dias de oração e depois também de 10 horas de oração e jejum. O programa que nós tivemos ontem, a partir das 6 horas da manhã, que se estendeu até às 16 horas, foi um programa inspirador. Mas confesso para vocês que foi muito bom ver a resposta da igreja, o apoio, o alto índice de presença nos surpreendeu. Foi gratificante ver como vocês estão desejosos de se aproximarem cada vez mais de Cristo. Deus seja louvado por isto. Eu entendo que nós precisamos investir mais em nossa relação com Cristo, em nossa fé, em nossa espiritualidade. Precisamos investir mais. Vir ao culto também nos dias de domingo e quarta-feira é um investimento na fé. Porque o próprio deslocamento no domingo e na quarta não é fácil. E apesar da dificuldade, ainda assim vir à igreja é uma evidência de que está havendo um mover do Espírito de Deus. Amém? E queridos, nós estamos hoje querendo abordar com vocês o tema, a expectativa de um milagre. Como a expectativa, ela influencia a minha vida a fim de que eu possa ser um cristão realizado ou, em contrapartida, uma pessoa frustrada. Geralmente, quando falamos na palavra expectativa, a nossa mente se lança para a segunda vinda de Cristo. Mas hoje nós queremos abordar a expectativa do ponto de vista do seu relacionamento pessoal com Cristo. Quais são as suas expectativas em relação a Jesus? E vocês verão que antes de termos expectativas em relação a Cristo, precisamos ter uma perspectiva bíblica a respeito da pessoa de Jesus. Vocês concordam com isso? Agora eu quero também que você pare e pense em primeira instância, qual é a expectativa que Jesus tem a seu respeito? Qual é a expectativa de Jesus em relação à tua pessoa? No que tange, por exemplo, a esta semana. O que você entende que Jesus espera de você? Porque a palavra expectativa tem a ver com o ato de esperar que alguma coisa aconteça. Expectativa tem sua base em possibilidades e probabilidades. A expectativa seria um sinônimo também de esperança. Não é a mesma coisa que esperança, mas poderia ser um sinônimo de esperança, sim ou não? Então, expectativa tem a ver com o que você espera que aconteça. E por que você espera que aconteça? Porque ao fazer uma avaliação, você percebe que há possibilidades de acontecer. Então, expectativa tem a ver com isto. Partindo, então, da definição de expectativa, por favor, me responda. Qual é a expectativa que Jesus tem a teu respeito durante esta semana? O que Jesus espera de você, jovem? O que Jesus espera de você em relação à sua família, em relação aos 10 mandamentos, em relação ao teu emprego, ao teu testemunho, em relação ao cumprimento da missão, em relação ao seu computador, o que Jesus espera de você em relação ao Facebook, à internet, o que Jesus espera de você em relação aos menos favorecidos, que poderão ser beneficiados pela sua atuação. O que Jesus espera de você? O que Ele espera de seus seguidores? É importante que nós pensemos nisto, tá? Então, alguém pode me dizer em uma palavra o que Ele espera de você? Tão importante quanto estar presente é participar.
O que é que ele espera de você, na sua concepção? O que é que vem à tua mente? Oi? Disposição para servi-lo, por amor. Isso ele espera de ti. Essa é a expectativa que Jesus tem a teu respeito na tua concepção. Muito bem. Quem mais? Como? Ele tem um alvo elevado para a tua vida. Então, que alvo seria esse? Que expectativa é essa que Jesus tem, Antônio, a teu respeito, a tua concepção? Viver de acordo com a vontade de Deus. Tá. Muito bem. Quem mais? Segui-lo a toda prova. Na estrada da vida, seguir os passos de Jesus. Tá? Ótimo. O que mais? Como? Testemunhar. Jesus tem essa expectativa a teu respeito em relação ao teu ambiente de trabalho, à tua família e também até à própria igreja. A tua iniciativa em relação ao clube de desbravadores, a tua predisposição em servir, em ajudar essas crianças, foi para mim um testemunho ontem. Muito bom. Por favor. Fidelidade. Eu penso que esta é uma das maiores expectativas, ou não há nenhuma expectativa que exclua esta, no que tange Jesus em relação a mim e a você. Qualquer expectativa de Cristo, eu entendo que é permeada pela fidelidade, que é movida pelo amor e pela fé. Está corretíssimo. E aí, Paulo? Ter a mente de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, andar com Cristo permanentemente. E um dos grandes apelos de Jesus é que nós permaneçamos nele. Então, ir a Cristo não é tão difícil quanto permanecer em Cristo. Mas aqui está o segredo de uma vida plena, permanência em Jesus e uma expectativa dele, que quando você vem ao encontro dele, que você venha para ficar para sempre. Ele tem essa expectativa mesmo. Edson. Maturidade espiritual. E essa maturidade ela só é alcançada quando você passa pela graça a ter uma vida mais semelhante à de Cristo, de acordo com o conhecimento, com a comunhão, com a convivência com Jesus. Está correto. Muito bem, já deu para nós termos uma visão panorâmica da expectativa de Jesus a meu respeito. A expectativa de Jesus em relação à minha vida no que tange ao relacionamento conjugal. Qual é a expectativa de Jesus? Em relação ao seu comportamento dentro de casa. Há pessoas que, fora de casa, tratam muito bem as pessoas. E, lamentavelmente, dentro de casa, tratam mal aqueles que mais a amam, ou as amam. E, muitas vezes, o comportamento de nervosismo, de ira, muitas vezes, o tratamento indelicado de uma pessoa em relação ao cônjuge e aos filhos é gerado pela frustração, uma vez que suas expectativas não foram correspondidas pela realidade. Um homem frustrado, um homem cujas as expectativas em relação à sua vida profissional, à sua empresa, ao seu trabalho, as expectativas não foram correspondidas positivamente pela realidade, este homem frustrado, ele tem a tendência de se tornar uma pessoa iracunda dentro de casa, tratando mal a esposa e os filhos. Por trás desse comportamento existe na realidade uma frustração por ele não ser quem gostaria de ser, por ele não ter o que gostaria de ter e por ele não fazer o que gostaria de fazer.
Então, quando isso acontece, a frustração leva a pessoa a ficar nervosa, irada, irrealizada e assim sucessivamente. Então, como a expectativa é algo importante em nossa espiritualidade. Vocês concordam com isso? Então, queridos, vejamos a expectativa de um homem, a expectativa de um milagre em seu viver. Por favor, vamos abrir o compêndio de Deus, por gentileza, no Evangelho de João, Bíblias abertas, em João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 5. A palavra assim nos diz: estava ali, e pode estar aqui, diz a palavra, um homem enfermo. Havia quanto tempo? 38 anos. Que aquela pessoa sofria de uma doença. Queridos, ficar doente durante 38 dias não é fácil. Ficar doente durante 38 semanas parece que é o fim da vida. Ficar doente durante 38 meses não dá para imaginar. Agora, a palavra diz que ele estava doente há 38 anos. Não tinha remédio que o curasse, não tinha médico que encontrasse a solução do seu problema. Quantos remédios ou quantas tentativas frustradas na vida dele. Estou falando para alguém neste momento que há muito tempo está sofrendo de algo que não permite que você ande com Cristo, porque este homem estava numa situação extremamente delicada, a ponto de não poder sair do lugar. Precisava de ajuda, tinha que se arrastar. Eu fico imaginando, sabe, do ponto de vista espiritual, pessoas que estão doentes por causa de um pecado que não conseguem vencer. Uma tendência pecaminosa que, lamentavelmente, encontrou oportunidade e um ambiente favorável para se manifestar. E hoje você não consegue se libertar. Queridos, desejos pecaminosos e oportunidades. Quando existe o desejo, a imaginação e a oportunidade gerada por pessoas e pelas circunstâncias, você corre o perigo de sofrer de uma paralisia espiritual, de uma doença espiritual que pode te causar problema ao longo de anos. Há pecados que podem causar problemas na minha vida ao longo de anos. Sim ou não? Não há pecados assim? Que me levam a me arrastar pela vida, como esse homem se arrastava. Estou falando aqui para pessoas que andam se arrastando pela vida por causa de determinados pecados e há anos em sua vida. Talvez assim você compreenda a dramática experiência deste homem. E o texto bíblico aqui nos diz, no versículo 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus sabe ou não da minha verdadeira situação. Ao olhar para mim, Jesus sabe tudo a meu respeito. Ele não somente ouve o que eu digo, ele viu o que eu fiz, ele sabe por que eu fiz, ele conhece os fatores do meu subconsciente que concorreram para eu pensar e agir dessa forma. Então Jesus, ao olhar para mim e para você, ele sabe há quanto tempo e por que nós estamos sofrendo de determinados problemas em nossa vida pessoal. E foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus olhou para aquele homem e, ao aproximar-se dele, fez-lhe uma pergunta que parece até assim
uma pergunta muito óbvia, né? Queres ser curado? Queridos, a questão não é querer somente ser curado. A questão é ter a vontade de pagar o preço da cura. Uma vez, uma pessoa, uma jovem, me procurou numa semana de oração e falou sobre a sua dramática experiência. Se envolveu emocionalmente e sexualmente com um homem casado. Para agravar a situação, passou a consumir bebidas alcoólicas. Como se não bastasse, rompeu seu relacionamento com Cristo. Em uma quinta-feira à noite, com as colegas da faculdade, pegaram um ônibus e foram até um terreiro de macumba. E viram manifestações estranhas. Na outra semana, ela sofreu possessão demoníaca. Envergonhada, temerosa, desesperada, me procura. Pastor, eu preciso de libertação. E quando eu comecei a me aprofundar no diálogo, eu percebi algo. Ela queria ser liberta, mas não queria pagar o preço. Ela não queria voltar para Cristo. Ela não queria voltar para a igreja. Ela queria a libertação, mas não queria a reconversão. Vocês percebem isso? É como uma pessoa que está com câncer pulmonar por causa do cigarro. Quer libertar-se do câncer, mas não quer deixar de fumar. Essa pessoa, ela está com uma cirrose hepática, mas ela não quer deixar de beber. Então quer a cura, mas não quer pagar o quê? O preço. Diante dessas considerações, faça uma aplicação na sua vida, no que tange aos seus problemas. Jesus então dirige as mesmas palavras a você. E eu posso te afirmar isto por dois motivos. Primeiro, porque Ele está entre nós. Ele afirmou taxativamente, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Hoje eu postei uma mensagem no Facebook e citei exatamente este texto. E a pergunta era se você já sentiu o que eu senti. E no final é Jesus quem está falando. E Ele disse, eu estou contigo. Então Jesus está presente. Segunda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Terceira consideração, Ele não faz acepção de pessoas. Então, diante dessas considerações bíblicas, eu posso ou não afirmar que Ele te faz a mesma pergunta? Sim ou não? A pergunta que Ele faz a você, a você, a você e a você é a mesma. Queres ser curado? Você tem expectativa de um milagre em teu viver? Você tem um problema que somente um milagre poderá resolver? Queridos, nós temos problemas que somente um milagre poderá resolver. Sim ou não? Se não for um milagre, nós vamos morrer com esse problema. Se não fosse Jesus, aquele homem viveria mais 38 anos naquela situação, quem sabe morreria aos 76 anos, frustrado, sem conseguir a cura, se não fosse Jesus. Quantas vezes eu já parei e pensei, se não fosse Jesus em minha vida, o que seria de ti, Joca, se não fosse Jesus em tua vida? Você seria o pai que você é, o esposo que você é? Você estaria tocando para Cristo? Estaria hoje à noite aqui se não fosse Jesus? Por favor, jovem, pense nisso. Se não for Jesus, ou se não fosse Jesus, quem você seria, onde você estaria? E como seria a tua vida sem Cristo? E você diz, pastor,
a minha vida com Cristo não está muito boa. Imagine sem. A situação seria muito mais dramática. Minha vida com Cristo não é perfeita. A coisa mais fácil é eu estar andando com Jesus e de repente ele ir para um lado e eu ir para o outro. E ele ter que correr atrás de mim e me pegar de volta. É muito fácil eu deixar de andar com Jesus, eu me desviar de Jesus. Agora, uma coisa eu sei, ele não me deixa. Décadas caminhando com Cristo, eu posso te falar isso. Ele não me deixa. Algumas vezes eu virei as costas para ele, mas ele nunca virou as costas para mim. Eu sei de quem eu estou falando. Jesus disse em João 6,37, aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Esse é o meu Jesus, que não me deixa, apesar do que eu falo, do que eu penso e do que eu faço. Esse é o meu amado. Por isso eu sou uma pessoa fascinada por Cristo. E aquele homem, a expectativa dele estava num tanque, em uma crendice popular. Queridos, Deus não trabalha como se discorre aqui. Vinha um anjo, mexia na água e quem pulava primeiro era curado. Isso não é coisa de Deus. Não, não é. Deus não trabalha assim. E veja o que é que a palavra aqui nos diz, queridos. A partir então da pergunta de Cristo, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, versículo 7, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, o que é que acontece, queridos? Desce outro antes de mim. Queridos, eu quero chamar a atenção para vocês aqui para duas coisas. A primeira aqui chama-se solidão. Aquele homem sentia-se sozinho. Havia mágoas e ressentimentos em seu coração, porque pessoas que poderiam estar com ele, pessoas que poderiam ajudá-lo, lamentavelmente se negaram e o deixaram sozinho. Quando as pessoas que nós amamos, pessoas que nós temos expectativas positivas a seu respeito, nos deixam sozinhos. Poderiam estar ao nosso lado e não estão. Poderiam nos ajudar e não nos ajudam. Como você se sente? Esta era a situação dramática deste homem. Note o que ele diz. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Em outras palavras, não tenho ninguém por mim. Quando você se encontra numa situação em que ninguém te ajuda, muito pelo contrário, te critica, te censura, vira as costas para ti. Quando essa pessoa que poderia te ajudar é o teu pai, e ao longo de anos, ele não foi o pai que deveria ter sido. Quando essa pessoa que poderia te ajudar era exatamente o teu esposo, e no lugar de te ajudar, ele te deixou sozinha. Inclusive te traiu, e se envolveu com outras pessoas e te deixou sozinha com filhos, e não assumiu a responsabilidade dele. Quando você não tem ninguém que te coloque no tanque, que te dê uma mão, que te ajude, como é que você se sente? Como é que fica o teu coração? Sabe, eu não vou dizer para vocês que não devemos ter expectativas em relação às pessoas. Não vou dizer isso. Porque é importante que em nossos relacionamentos nós tenhamos expectativas, mas expectativas ponderadas, nunca exageradas. Eu sempre devo esperar coisas boas do outro. Se eu não tiver expectativas em relação a vocês, nossa relação vai ser muito fria e superficial. Então não vou chegar aqui ao extremo de dizer, não tem expectativas em relação às pessoas. Há quem diga isso, mas eu penso que a expectativa em si mesma, ela é motivadora. Porque quando você tem expectativa, você passa a ter motivos para fazer algo.
pelo fato dele ter expectativas em relação ao tanque de Betesda, note, a expectativa em si, ela é boa, só que ela estava centrada na coisa errada. Vocês concordam com isso? A expectativa em relação a Jesus, em relação ao tanque de Betesda. Suas expectativas estão centradas em Cristo ou nas coisas e pessoas? Então, queridos, vamos ter uma visão inteligente e ponderada. Expectativa em si mesma, ela é uma coisa boa. Agora, eu sempre estou correndo o risco de ser decepcionado e me tornar uma pessoa frustrada quando minhas expectativas não estão centradas em Jesus. 38 anos de frustração, 38 anos de decepção. O que acontece com uma pessoa que ao longo do tempo é decepcionada e frustrada? O que é que acontece com essa pessoa? Eu não vi. É uma pessoa infeliz. Em síntese, uma pessoa infeliz. Autoestima lá embaixo. Queridos, existem vários tipos de solidão. Note, este homem estava rodeado de pessoas, mas sentia-se sozinho. A sua concepção é de que ninguém se importava com ele. Nós podemos estar aqui, estar em casa, rodeado pela família e nos sentirmos sozinhos. Nós podemos estar aqui na igreja hoje, rodeado de pessoas e nos sentirmos sozinhos. E quando nos sentimos sozinhos, nos tornamos mais vulneráveis e mais frágeis. A solidão foi dita pelo próprio Deus que não é coisa boa. Ele então disse em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Do ponto de vista social, emocional e espiritual, quando você pensa que Deus não está contigo, quando você pensa que Deus te deixou a sofrer sozinho, determinadas coisas, este homem, lamentavelmente, pode ter pensado que Deus o havia abandonado. Sentir-se abandonado, rejeitado, sentir-se sozinho, não só gera uma solidão no coração, mas na alma. E quando a solidão, ela sai do coração para a alma, do campo psíquico e emocional para o campo espiritual, existencial. Quando a solidão sai do coração para a alma, e você tem feridas na sua alma, geralmente essa situação acontece quando as expectativas são frustradas ao longo de anos. Então o problema daquele homem não era apenas físico, era muito mais do que isto. E eu espero que mesmo rodeado de pessoas aqui na igreja, nós não nos sintamos sozinhos. E a única forma de você combater a solidão é no exercício do amor. Quando as pessoas se sentem devidamente amadas, apesar de, quando elas percebem que a gente se importa com elas, elas são libertas da solidão e até mesmo da depressão. Agora, a pessoa está solitária e deprimida, e ela é abandonada, tratada com indiferença, o que é que vai acontecer com essa pessoa? O seu estado vai se tornar cada vez pior. Se não fosse Jesus, a situação daquele homem se tornaria cada vez pior. E o texto aqui nos diz, queridos, enquanto vou, desce outro antes de quem? Antes de mim. Quantas tentativas frustradas, quantas pessoas que passavam na frente dele, e lamentavelmente, em sua vida só havia um registro de sucessivos fracassos.
Você não consegue passar num concurso do Estado, você não consegue uma posição que gostaria na empresa, porque sempre alguém passa na tua frente. Esta era a situação deste homem. E o texto bíblico aqui nos diz, amados, no versículo 8, então, aí isso muda tudo. Lhe disse Jesus o quê? Levanta-te, toma o teu leito e o quê? E anda. Aqui são 3 atitudes que nós precisamos tomar. Primeiro, a Bíblia nos diz que se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Está na hora de você se levantar. Se durante os anos de 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, você estava caído, este ano é o ano de você ouvir a voz de Cristo, olhar nos olhos de Cristo e obedecer a sua palavra que diz, levanta-te. Caiu, levante-se. Porque mais importante do que permanecer caído é ouvir a voz de Cristo e levantar-se. E a partir daquele momento, Jesus trocou a expectativa dele de cura através do tanque pela fé. Fé, queridos, é tudo que nos resta quando todas as certezas se desvanecem. É tudo que nos resta. Era tudo que poderia restar àquele homem. Todas as suas expectativas frustradas ao longo de anos. Então agora veio o dom da fé, que começou a fluir em seu coração, no contato com Jesus. Sabe? No contato com o tanque, no contato com as pessoas. Aquele homem nunca teve fé, teve expectativas. Mas no contato direto com Jesus, a expectativa, sabe, foi superada pelo poder espiritual da fé. A fé é um dom de Deus. A expectativa, ela é humana, mas a fé é divina. E ela tem que fluir em mim, sabe, como um dom do Espírito Santo. E o Espírito de Deus, invisivelmente, sabe, estava ali atuando e conduziu Jesus a ter um encontro que mudaria naquele sábado o rumo da vida daquele homem. E isto aqui aconteceu num sábado. Eu preciso ter, sabe, com Cristo, encontros programados pelo Espírito Santo no dia de sábado que mudem o rumo da minha vida. Aquele homem não poderia continuar vivendo do jeito que estava vivendo. E eu sei que há pessoas aqui que não podem continuar vivendo do jeito que estão vivendo. Essa era a situação daquele paralítico. E Jesus foi ao seu encontro. E nesta noite não pense que você veio ao encontro de Cristo. Na realidade você está aqui porque Jesus foi ao teu encontro. E o Espírito Santo programou nesse domingo à noite para que você pudesse ter um contato, mais um contato com Cristo. Entenda que eu não posso encontrar a Jesus porque não é Ele que está perdido. Ele precisa me encontrar porque o perdido sou eu. E Jesus foi ao encontro daquele homem porque ele estava perdido num mundo de expectativas frustradas e humanas. E Jesus então agora vem e faz a mudança e diz, levanta-te. Ele não somente teve uma visão de Jesus, ele ouviu a voz de Jesus. Queridos, é isso que nós precisamos, não somente ter um conhecimento de Cristo, por meio da palavra, que nos dá uma visão linda, uma visão extraordinária do Filho de Deus. Eu passo a ter perspectivas que desenvolvem em mim expectativas em relação à pessoa de Jesus. Eu tenho minhas expectativas diante da perspectiva que tenho dele. Mas isso é uma questão minha, pessoal. Só que mais do que expectativas em relação a Jesus, eu preciso ter fé em sua pessoa, em sua palavra, em seu poder. E é esta fé que muda tudo dentro de mim, sabe? Não só no meu coração, na minha mente, na minha alma, mas também no meu corpo. Vocês concordam com isso? Jesus é pleno, queridos. Minha cabeça, meu coração, meu corpo, meu comportamento, meu caráter, tudo isso, sabe, é
tocado e transformado por Jesus. E foi o que aconteceu naquele momento sublime. Aquele homem estava caído diante de Cristo. E eu posso, na realidade, estar falando para jovens e para as pessoas hoje que estão caídas nesta manhã, ou melhor, nesta noite. Estão caídas aqui na igreja, mesmo sentadas, estão caídas diante de Jesus. E Jesus está olhando para você e diz: levanta-te. Está na hora de se levantar. Está na hora de ouvir a voz de Cristo e obedecer. Você não pode continuar vivendo assim, com expectativas frustradas ao longo do tempo. E ele disse: levanta-te. E o que significaria levantar-se na tua concepção? Levantar-se para você significaria finalmente não só vir à igreja, como entregar a vida a Jesus por meio do batismo. Nós teremos inclusive num acampamento dos jovens, nesse retiro espiritual, pessoas que serão batizadas, porque não somente ouviram a Jesus, têm o conhecimento de Jesus, perspectiva e expectativa em relação a Jesus, mas pessoas que decidiram levantar-se para seguir a Cristo, decidiram obedecer a Cristo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, por favor, ouça a voz de Jesus, levante-se. Mais importante do que aqueles 38 anos de doença, foi exatamente a decisão que ele tomou naquele momento. E aquela decisão tomada naquele momento deu uma guinada de 180 graus na sua vida. Mudou o rumo da sua vida. Superou toda a frustração de sua vida. Eu quero que você entenda isto. Em um momento, Jesus pode mudar o rumo da tua vida. Não importa há quantos anos você vem sofrendo, há quantos anos, lamentavelmente, você está caído. O que importa é que, no momento, Ele tem poder para dizer-te: levanta-te. E ele obedeceu e levantou-se. Toma o teu leito. E o que mais? E anda. Não fique parado. Aquilo que te segurava, você agora segura. Aquilo que lamentavelmente, tinha domínio sobre ti, pelo meu poder, agora você tem domínio sobre essa coisa. Não vão mais te levar numa esteira, você vai levar a esteira. Como as coisas mudaram, sim ou não? Como as coisas mudaram? Nas entrelinhas, a mensagem nos perpassa exatamente isto. O domínio espiritual que agora, pela graça de Deus e atuação vertiginosa do Espírito Santo, pelos méritos da cruz, que triunfou em sua alma, esse homem agora tinha poder espiritual, não somente físico, de levar a esteira. Está claro isso aqui, queridos? E agora, ele não tinha que ficar paradão diante de Jesus. Ele tinha que o quê? Que andar. Você não tem que ficar parado. Você tem que andar em rumo à vitória. Mais importante do que onde você esteve, mais importante do que por onde você andou, é para onde você está indo. Aquele homem estava indo em direção a Jesus. Os seus primeiros passos foram em direção a Jesus. Então, queridos, por favor, isso é mais importante. Que você ande em direção a Deus. Hoje à noite, ao vir para esta igreja, você andou em direção ao seu carro, em direção a um ponto de ônibus. Você andou em direção a Jesus. Anda, mas ande sempre com Cristo. Ande sempre em direção a Cristo. Ande sempre pensando em Cristo. E aí você vai reproduzir no século 21 a experiência milenar de Enoque, que andou com quem? Com Deus. Este homem tornou-se um Enoque na sua época. Você também poderá se tornar um Enoque em nossos dias. Levanta-te. Toma. Não seja mais tomado
toma e anda. Que possamos nesta semana sair daqui movidos pela fé na pessoa, na palavra e no poder de Jesus. Sairmos daqui com esta visão linda de Cristo, ouvindo a voz de Cristo, obedecendo a Cristo. Sairmos daqui, nos levantarmos, tomarmos a palavra e andarmos com Cristo sempre em direção a Ele. Que Deus nos abençoe, amados. Que pela sua graça e seu poder, eu experimente a realização das minhas expectativas em Cristo, pela fé que eu tenho nele. Que eu não esteja preocupado, sabe, em cuidar de borboletas, em correr atrás das borboletas da vida. Se eu cuidar do jardim, as borboletas virão. Sim ou não? Vocês estão entendendo a parábola? Permita que Jesus seja o jardineiro da tua vida. Cuida do jardim da tua alma, que as borboletas virão. Você não precisará correr atrás delas, esperar por elas. No momento que isso acontecer, você vai ver Deus atuando na tua vida. Que Jesus seja o jardineiro da nossa vida. E as borboletas virão, pela sua graça e o seu poder. Amém? Fiquemos em pé então para a oração. Querido e excelso Deus, louvado sejas em Cristo pela revelação da Tua palavra, pelas expectativas que temos a Teu respeito, por causa da perspectiva bíblica que cada um tem, sabe, em relação a Jesus. Sabemos, meu Pai, que nossas expectativas, elas podem ser frustradas, mas Jesus sempre surpreende as nossas expectativas. E como é bom as surpresas de Deus em nossa vida. Como é bom ser surpreendido por Jesus quando nos encontramos caídos, sozinhos e sem esperança. E Jesus vem ao nosso encontro e nos surpreende, como surpreendeu aquele homem. Querido Deus, nós saímos daqui maravilhados com Cristo e conscientes de que Jesus sempre nos surpreenderá e que nele podemos depositar a nossa expectativa e exercer mais do que isso a nossa fé. Que sejamos agraciados pelo Teu Espírito ao ter um contato com Jesus, ver nos seus olhos o amor que Ele tem por nós, ver o quanto Ele se importa com a nossa vida, o seu interesse pelo melhor para a nossa vida, que possamos ouvir a sua voz e obedecer. Portanto, nos levantamos, pegamos a Tua palavra e saímos daqui andando com Cristo, na certeza da cura e da vitória. Envolva-nos, Senhor, com o Teu Espírito e com a Tua palavra. Ajude-nos a sermos cada vez mais Jesus em nossa vida. Intercedemos em favor de cada pessoa que aqui está, a fim de que Jesus seja tudo em cada uma delas. Pelos méritos da cruz, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aproveite esse momento, abrace a pessoa que está ao seu lado e deseje uma feliz semana em Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta-te, toma a palavra e anda. Que Deus abençoe.